Olha, todo mundo está numa corrida maluca por ferramentas de inteligência artificial, né? As empresas estão investindo uma grana, mas e se a gente te dissesse que o verdadeiro poder não está na tecnologia? E se estiver, na verdade, na nossa mente? É sobre isso que a gente vai conversar agora. E para já começar com o pé na porta, saca só essa ideia, que é o coração da nossa análise de hoje. A sua empresa não precisa de mais ferramentas de IA, ela precisa de gente que sabe pensar. Puxa, é uma afirmação bem forte, né? Vira o jogo completamente, muda toda a perspectiva. E essa ideia nos leva, sabe, para uma verdade meio incômoda sobre a IA. Tem muita gente por aí descobrindo que sai colecionando um monte de software de inteligência artificial sem ter uma estratégia, sem ter um plano. Bom, isso é só um jeito bem mais caro de fazer a mesmíssima coisa de sempre. Pois é, essa busca sem fim por ferramentas acaba jogando muita gente numa cilada. O que está acontecendo é que o mercado está se dividindo em dois. De um lado tem a galera que só aperta os botões. Do outro tem quem realmente desenha soluções. Vamos dar uma olhada nessa diferença, porque ela é fundamental. E olha, a diferença aqui é brutal. O mercado está assim, lotado do que a gente pode chamar de apertadores de botão, sabe? Gente que sabe usar uma ferramenta específica e só, mas, do outro lado, está faltando e muito os arquitetos de soluções. Essas pessoas, elas não começam perguntando qual ferramenta eu uso, não. A pergunta delas é qual é o problema de verdade que a gente precisa resolver. E só depois é que elas vão desenhar uma solução misturando as ferramentas certas para chegar lá. Essa diferença que mostra qual é a real da inteligência artificial. Ela funciona como um multiplicador, um amplificador de ideias. Só que, e aqui está o pulo do gato, ao mesmo tempo que ela amplifica o que é bom, ela também escancara o que é fraco. A IA não está aqui para substituir quem tem essa estratégia. Pelo contrário, ela joga um holofote em cima de quem não está pensando direito. A lógica é bem direta, na verdade. Se o comando, o prompt, for medíocre, a resposta vai ser genérica, não tem para onde correr. A qualidade do que a IA produz é um espelho da qualidade do que foi pedido. Não tem mágica nenhuma nisso. Então, o ponto central é esse. A gente tem que enxergar a IA como uma ferramenta que multiplica. Ela pega a qualidade do raciocínio humano que já está ali e, puf, amplifica. Mas ela não cria esse raciocínio do nada. E essa conta simples que está na tela resume tudo perfeitamente. Se a sua ideia inicial, o seu raciocínio vale 0, você pode multiplicar isso pela ferramenta mais potente que existir no planeta. O resultado vai continuar sendo 0. Não adianta, uma ferramenta incrível não salva uma estratégia que já nasceu ruim. É por isso que é urgente virar uma chave na nossa cabeça. O foco tem que sair do poder de fogo da ferramenta e voltar para a qualidade do nosso raciocínio. Porque no final das contas, a tecnologia é a parte fácil. O difícil mesmo, o verdadeiro desafio, é pensar com profundidade. E tudo isso que a gente está falando nos traz de volta ao ponto principal. O que realmente faz a diferença ainda é o ser humano. É exatamente aí que mora a nova vantagem competitiva, nesse mundo que está transbordando de tecnologia. A gente precisa parar de ver a IA como um depósito de informações, onde a gente só vai lá e pega o que quer. As melhores ferramentas são, na verdade, como um sparring partner. Sabe aquele parceiro de treino que te desafia, que te força a pensar melhor, a refinar suas ideias? É uma troca, uma relação ativa e não uma coisa passiva. E com essa mentalidade, claro, os objetivos mudam também. O jogo está virando. A vantagem competitiva daqui para frente, ali para 2026, não vai ser ter acesso ao modelo de IA mais caro e chique. Não. Vai ser a capacidade de fazer uma boa curadoria de dados e, principalmente, a habilidade humana de comitar os pontos de um jeito que a máquina simplesmente ainda não consegue. E essa virada toda se reflete no tipo de pergunta que a gente faz. A gente para de perguntar como eu uso isso, que é uma pergunta sobre a ferramenta, é uma pergunta tática, e a gente começa a perguntar por que eu estou usando isso, que é uma pergunta sobre objetivo, sobre estratégia, é uma mudança de foco, assim, total. E essa pergunta, o porquê, ela acaba nos levando para a questão que realmente importa, a mais importante de todas, descobrir qual é o problema de verdade que a gente está tentando resolver. E essa frase resume a ópera de um jeito brilhante. Ferramentas são commodities. Virou tudo igual, fácil de achar. Agora, o pensamento crítico, a capacidade de raciocinar de verdade, isso sim é o novo artigo de luxo. É o que ficou raro e, por isso, muito, mas muito valioso. Sendo assim, a pergunta de verdade que precisa ser feita não é qual a próxima IA que a gente vai contratar amanhã, mas sim
Qual problema real a gente está tentando resolver hoje? É isso. Antes de sair correndo atrás da próxima ferramenta da moda, a resposta tem que começar por aí, com clareza total de propósito. Essa é a reflexão que fica.